Você já parou para pensar que os sinais do fim dos tempos não são apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade que estamos vivendo agora? A Bíblia não erra e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, o Messias nos alertou sobre os sinais que antecederiam o fim: guerras, fome, terremotos, doenças e eventos sobrenaturais na natureza. E hoje, mais do que nunca, esses sinais estão se intensificando. Não se trata de uma questão de se estamos vivendo os últimos dias, mas de quando tudo se concretizará. E eu acredito, com base nas Escrituras e nos eventos recentes, que estamos no limiar do fim. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é teoria, são fatos que confirmam as profecias bíblicas e demonstram inclusive que o ano de 2025 está sendo decisivo. No livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 6 ao 8, o mestre nos diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Essas palavras não são apenas uma previsão distante. Elas são um retrato preciso do nosso tempo. Olhe ao seu redor. Guerra na Ucrânia, conflitos no Oriente Médio que parecem não ter fim e tensões geopolíticas que ameaçam a estabilidade global. Também temos várias crises de saúde acontecendo nas últimas décadas e outras que ameaçam a nossa realidade, terremotos devastadores, como o que aconteceu na Turquia e na Síria em 2023, destruindo mais de 5.000 casas e ceifando milhares de vidas. E a fome, você pode me perguntar. Nós vemos a fome, Lucas? Bem, a fome também ela é observada no mundo e não só isso. Ela avança silenciosamente até mesmo em países como o Brasil, por conta de crises econômicas e também por conta da sabotagem climática. Mas isso não é tudo. Em Apocalipse 6, são anunciados os 4 cavaleiros, que são juízos que a humanidade enfrentará durante o período final de todas as eras. E esses juízos, esses cavaleiros, eles se mostram evidentes em nossa geração. Nós temos o cavaleiro vermelho, que traz a guerra. Temos o cavaleiro negro, que traz a fome, através inclusive de problemas econômicos, né? A Bíblia fala que os alimentos estarão tão caros que as pessoas não conseguirão comprar, mesmo trabalhando muito para isso. Nós temos também o cavaleiro amarelo, que traz a morte, de várias formas, e temos o cavaleiro branco, que simboliza o anticristo. E o mundo está cada vez mais apropriado para que esse cavaleiro branco se aproxime. Esses sinais que nós estamos percebendo não são aleatórios. Eles são cumprimentos precisos das profecias bíblicas. E é importante entender que o Messias não nos deu esses sinais nas Escrituras para nos assustar, e sim para nos alertar. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 44, o mestre nos diz: por isso, vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Os sinais estão aí, e eles nos convidam a uma reflexão profunda. Estamos preparados? Estamos vivendo de acordo com a vontade do Criador? Esses eventos que estamos presenciando são apenas o início das dores. O que vem a seguir será ainda mais intenso, ainda mais dramático. Mas o que exatamente você quer dizer com isso, Lucas? O que isso significa? O que a Bíblia nos revela, então, sobre os últimos dias? E como esses sinais que a Bíblia apresenta se conectam com eventos que vêm deixando o mundo em alerta no ano de 2025? É exatamente isso que eu estarei mostrando para você agora. Há apenas alguns dias atrás, algo chocante aconteceu na Argentina, na capital Buenos Aires. As águas de um rio ficaram vermelhas como sangue. Muitos associaram isso a um sinal divino, um alerta do céu, até fizeram referências com o que aconteceu com o Mar Vermelho na época de Moisés. Bem, a Bíblia fala sobre as águas se transformando em sangue
como um dos juízos do Criador no período final de todas as eras. Isso está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, onde é dito o seguinte: algo semelhante a uma grande montanha, o absinto, um grande meteoro, aqui traduzindo, né? Em chamas será lançado ao mar, e quando ele atingir o mar, a terça parte dos oceanos se transformará em sangue. Bem, será que o que aconteceu na Argentina é um prenúncio do que está por vir? Porque assim, meus amados, a elite mundial vem se preparando para um grande evento, para uma grande catástrofe. Inclusive, para mim, toda essa propaganda que eles vêm trazendo com meteoros que podem atingir a Terra a qualquer momento é algo muito estranho, não sei para você. Dentro da teoria científica, é dito que de 100 a 100 milhões de anos, um evento envolvendo um grande meteoro aí impacta a Terra de maneira significativa, né? Inclusive, de acordo com a teoria científica, o último meteoro que atingiu a Terra e teve grandes consequências foi há 66 milhões de anos. Para mim, todos esses números são arbitrários, são teorias completamente fantasiosas, que as pessoas acabam caindo por conta, né, enfim, de seguirem autoridades aí por conta dos seus currículos acadêmicos, etc., e não analisarem as coisas com um certo rigor, né? Esses números, aconteceu há 66 milhões de anos, ou acontece de 100 a 100 milhões de anos, isso para mim é balela, né? Isso é loucura. Mas então, Lucas, se isso é balela, se isso é historinha, por que eles contam isso? Bem, porque, assim como nós, a igreja, já percebemos que nós estamos vivendo em um período decisivo e que o Criador está prestes a manifestar, inclusive, a sua ira, eles também sabem disso. Por isso que eles estão preparando seus bunkers, por isso que, inclusive, eles estão criando justificativas para quando esses eventos acontecerem. Toda essa historinha com meteoros impactando a Terra, né, eles têm até uma nova data, 2032, toda essa historinha é para que, quando acontecer esse evento, eles dizerem, olha, é um meteoro que nós não estávamos conseguindo monitorar, foi de repente e atingiu a Terra de maneira significativa, assim como outros meteoros atingiram a Terra há milhões e milhões de anos. E aí as pessoas não vão enxergar verdadeiramente o que está acontecendo, que é o cumprimento de uma profecia. Então, assim, quando a gente enxerga, né, esses rios, que não é o único evento que aconteceu nos últimos tempos, não, tá? Nós vemos aí algumas regiões do mundo manifestando isso, rios ficando vermelhos como sangue. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que entender que isso não é normal. Quando a natureza ela se manifesta dessa forma, é um sinal. É hora de prestar atenção. Muito provavelmente, nós estamos vendo aí um sinal claro de que os juízos do Criador estão às portas. Tá? A igreja tem a capacidade de discernir essas coisas. O mundo não está conseguindo enxergar nada. As pessoas hoje em dia não conseguem refletir em nada, estão cada vez mais incrédulas. Mas nós sabemos que esse e muitos outros sinais que nós veremos aqui e outros que nós já estamos observando aqui, inclusive nos nossos estudos, são aí sinais claros de que nós estamos vivendo em um momento decisivo. Outro fato que aconteceu em 2025, né, e está relacionado às profecias, são terremotos no Brasil. E por que isso é um fato profético? Porque o Brasil sempre foi um país seguro no quesito terremotos. Aqui isso não acontece. Só que, ao que tudo indica, isso está prestes a mudar. Cientistas têm observado atividades sísmicas incomuns em nossa região e, inclusive, existem alertas de que um grande terremoto pode acontecer por aqui no Brasil. E, inclusive, nos últimos dias aí, em São Paulo e no Rio de Janeiro, pessoas receberam em seus telefones alertas durante a madrugada de um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter, o que não é pouco, tá? Isso é bem agressivo, tendo em vista, né, a região que a gente mora aqui. Agora, para alguns isso pode parecer assustador, mas como a gente leu aqui, inclusive, no início do vídeo, a Bíblia já nos avisou que isso aconteceria. Agora, por que isso importa? Por que esses fenômenos aí importam? Porque claramente a Terra está gemendo como se estivesse em dores de parto. Inclusive no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 22, é dito que toda a criação geme como se estivesse em dores de parto. É um sinal do fim dos tempos. Esses terremotos não são apenas acidentes da natureza, são sinais de que algo maior está acontecendo.
E se até mesmo o Brasil, que sempre foi tranquilo nesse quesito, está sob ameaça, o que isso pode significar? Será que nós estamos perto de um grande cataclisma que irá atingir todo o planeta? Não só isso, meus amados. Nós temos também recentemente uma história que viralizou bastante, que é a de um peixe que vem da região abissal, das profundezas do oceano, que é conhecido como Diabo Negro, sendo encontrado em águas rasas na Califórnia. E isso é completamente estranho, porque esses peixes, como eu disse, eles vivem em regiões muito fundas, e eles só aparecem na superfície quando algo está muito, mas muito errado. O que a Bíblia diz sobre isso? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, o mestre nos fala sobre a agitação do mar como um dos sinais dos últimos dias. E também nos é anunciado no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 3, que a vida no mar será afetada mediante aos juízos que serão aplicados na terra. Será que a aparição desse peixe diabo negro é um aviso de que algo está acontecendo em nossos mares? Outro evento aqui que a gente tem que prestar atenção é as alterações no campo magnético da Terra. Os cientistas estão falando sobre os polos magnéticos da Terra estarem sofrendo alterações em uma velocidade assustadora. Inclusive, graças a isso, há uma falha magnética no Atlântico Sul que afeta aqui a região sul do Brasil, mas que já está gigante essa falha magnética. E quando a gente fala sobre questões envolvendo o campo magnético da Terra, algumas pessoas podem pensar que isso está muito distante da nossa realidade, que isso não importa. Só que a verdade é que as consequências disso são assustadoras e podem afetar a minha vida, a sua vida, em muitos níveis. Por exemplo, a internet e outros sistemas de comunicação, por conta disso, podem falhar. Sistemas de navegação como o GPS podem ficar desorientados. E até mesmo o clima no planeta pode sofrer alterações bruscas. A Bíblia já nos alertava sobre isso há milhares de anos. Novamente, uso como referência aqui o texto de Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 26, onde é dito: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará acontecendo ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. O que estamos vendo hoje é exatamente isso. Os sistemas da Terra estão sendo abalados. Os céus parecem estar em desordem. E por que isso é relevante para nós, Lucas? Porque a Bíblia não apenas descreve esses eventos, ela conecta eles ao fim dos tempos. Algumas referências sobre essas desordens no céu, são, por exemplo, os textos de 2 Pedro 3, 10 ou Apocalipse 6, versículo 12 ao 13. Esses textos demonstram como a ordem natural do planeta irá mudar radicalmente, e a mudança do campo magnético da Terra parece ser um sinal claro de que essa profecia está próxima de se cumprir. Bem, meus amados, os sinais estão aí. Não podemos mais ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia nos alerta para estarmos preparados espiritualmente e fisicamente. Esse não é um momento para medo, mas sim para vigilância e oração. Ore, estude as Escrituras, prepare-se e compartilhe essa mensagem com quem você ama. O tempo está se esgotando e a escolha é sua: ignorar os sinais ou se posicionar ao lado da verdade. 2025 parece ser um ano decisivo e eu espero que você esteja pronto. Meus irmãos, antes de concluirmos, quero agradecer a cada um de vocês que tem contribuído para o nosso canal. Vocês são a razão pela qual podemos continuar trazendo conteúdo de qualidade, compartilhando a palavra do Criador, compartilhando estudos escatológicos para milhares de pessoas. Desde o último vídeo, gostaria de destacar aqui alguns irmãos que têm sido uma bênção para esse trabalho. Nós temos o irmão Alandec Ferreira, que é um contribuidor fiel. Também temos o irmão Marcos Aurélio Lima, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. E temos o irmão Célio Santos, que é um contribuidor fiel do nosso trabalho. Se você ainda não contribuiu, saiba que a sua ajuda é essencial para manter esse canal no ar. Cada doação, por menor que seja, faz uma grande diferença. Deixo aqui a nossa chave Pix na tela e na descrição do vídeo e também outros métodos na descrição para que você possa nos ajudar. Muito obrigado por fazer parte dessa missão. Agora, eu me despeço por aqui. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.